Graça e paz, meus irmãos. A mensagem desta manhã é uma tentativa de motivar as pessoas a desenvolverem um certo carisma espiritual no seu relacionamento com as outras pessoas. Eu escolhi como texto o Evangelho de João, capítulo 3, verso 26, está escrito assim: E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Tem pessoas que fazem perguntas, talvez porque acham que a gente sabe tudo, ou porque querem pôr a gente na parede. Uma pessoa me fez uma pergunta que, sinceramente, eu patinei um pouco para responder, e foi exatamente essa pergunta: como desenvolver um carisma pessoal? Lógico que a gente tem que pensar um pouco. E eu pensei na palavra carisma. É uma palavra que vem do grego caris e significa graça. O crente, segundo entendemos da Bíblia, vive na graça e pode desenvolver isso no seu viver cristão. Existem princípios, porém, princípios bíblicos, que também são chamados de níveis de consciência, que precisam ser praticados para que a pessoa tenha um bom relacionamento e tenha, quem sabe, esse tal carisma que é tão falado no meio das pessoas, entre pessoas, e também falado por pessoas que trabalham com vendas, essa coisa toda. E o primeiro princípio que eu encontro, que é um princípio fundamental e que deve ser praticado sempre, é o amor. O amor por si mesmo. A pessoa precisa se amar a si mesma. A pessoa precisa demonstrar que se ama, que ama a si mesmo, que ama o que ela faz, né? Amar realmente aquilo que ela faz, o seu trabalho, enfim, todas as coisas relacionadas à sua atividade. Aí eu lembrei de uma passagem, de uma outra passagem bíblica, que diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35. O amor é um princípio fundamental para desenvolver esse carisma, esse relacionamento entre pessoas. Outro princípio que eu vejo muito interessante é o autorrespeito. A pessoa deve respeitar-se a si mesma. O respeito a si próprio é fundamental em qualquer relacionamento que a gente tenha. Respeitar a sua integridade física, respeitar a sua integridade moral, respeitar a sua integridade emocional, respeitar a sua integridade espiritual e, mais ainda, quem não se respeita a si mesmo acaba por não ser respeitado pelas outras pessoas. Quando você demonstra que se respeita a si mesmo, você demonstra respeito, logicamente todos aqueles que estão ao seu redor vão demonstrar esse respeito também. Respeitar-se a si mesmo é fundamental em qualquer relacionamento que a gente tenha e respondendo à pessoa no desenvolvimento do carisma,
que é tão importante na vida de algumas pessoas. Um outro princípio que eu chamaria a atenção das pessoas é a simpatia. Simpatia também é um princípio fundamental que deve ser colocado em prática. Mas como colocar em prática isso? É algo que parte do íntimo da pessoa, faz parte da personalidade da pessoa ser simpática ou não. Mas algumas coisas eu posso dizer aqui, fundamentado naquilo que a Bíblia diz. O sorriso, por exemplo. A pessoa sorri mais, expressando alegria. O Filho de Deus deve demonstrar alegria no seu rosto. E é por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 15, 13, que o coração alegre aformoseia o rosto. O melhor cartão de visita e de apresentação pessoal é um sorriso sincero estampado no rosto da pessoa. Quando a pessoa vem para você sorrindo, vem com essa, como dizem os nossos adolescentes, com essa cara alegre e se dirige a você, você percebe que essa pessoa realmente é uma pessoa simpática, é uma pessoa que exerce isso no seu viver e é o melhor cartão de visita que se pode apresentar. Pense num vendedor que venha com a cara feia, reclamando do trabalho que ele faz. Não vai vender nada para ninguém. Quem prega o Evangelho, vai pregar o Evangelho com a cara amarrada, vê se alguém para te ouvir. Eu vou repetir a frase aqui: o melhor cartão de visita e de apresentação pessoal é o sorriso estampado no rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. Simpatia é algo que tem que partir do coração de cada pessoa. E o quarto princípio que eu anotei na resposta que daria é a amabilidade. Ser amável, ser magnânimo, também é um princípio fundamental para o carisma humano, para chamar a atenção das pessoas. Eu lembro de ter lecionado em uma turma de moças que estavam fazendo curso normal, no magistério, e eu nunca gritei com aquelas meninas, eu sempre procurei tratá-las da melhor maneira possível e chegou um momento, não que eu seja tão carismático, mas chegou um momento que eu não conseguia chegar na sala dos professores na hora do intervalo para tomar um cafezinho. Elas me cercavam nos corredores do colégio para conversar, para perguntar, e quando eu estava me dirigindo para a sala, eu disse: lá vem o nosso querido professor. Por quê? Porque a gente desenvolveu essa amabilidade com aquelas meninas, com aquelas estudantes. Né? A amabilidade tem a ver com ajudar as pessoas que precisam e as pessoas que querem ser ajudadas. E a Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Fazer sempre o bem ao próximo e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, 9 e 10. E por último, o último princípio que eu utilizei na resposta à pessoa é a empatia. O que nós entendemos por empatia? Empatia significa colocar-se em lugar da outra pessoa, mas colocar-se em lugar da outra pessoa em todas as circunstâncias.
E tem um ensino bíblico, um versículo bíblico que nos chama a atenção para isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu acho que Paulo pensava na famosa empatia quando escreveu essa frase aí nesse versículo aos Romanos. Pois bem, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte, repetindo os princípios acima citados. Amor, autorrespeito, simpatia, amabilidade, empatia, são princípios que ajudam a desenvolver o carisma pessoal e podem predispor a pessoa a ter êxito na vida. Carisma pessoal, esse dom de se comunicar bem com as pessoas, é uma bênção que vem de Deus, mas que tem que ser desenvolvida observando esses princípios que citamos aqui. E para voltar um pouquinho ao texto e encerrar, Jesus nos deixou um exemplo de viver todos esses princípios que citamos. Daí a Bíblia dizer, e todos vão ter com ele. A contenda entre os discípulos dele e de João a respeito de algumas coisas do reino, e disseram, Jesus está batizando além do Jordão. E o discípulo que relatou isso disse, todos vão ter com ele. Porque Jesus, como Filho de Deus, nos deu esse exemplo de carisma, de ter as pessoas sempre ao seu redor. Meus irmãos, era isso que tínhamos para esta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado e que a tua vida seja uma vida cheia do Espírito Santo, esse carisma espiritual para chamar a atenção das pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.